capítulo 7, versículo 21. Amém? Mateus, capítulo 7, versículo 21 até o 29. Glória a Deus. Amém, Jesus. Mateus 7, 21 até o 29. Quem for achando aí, não vou ficar de pé, amém? Glória a Deus. Mateus 7, fica de pé se você puder. Glória a Deus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Quem for achando, vai dando glória a Deus. Tem uma canetinha aqui, missionário, escrito no cantinho da minha Bíblia. Missionário Ulisses pregou em 27 de 9 de 2012. Um bocado de ano, viu, missionário? Mas está aqui, viu? Tem outro aqui também, o pastor Eugênio, outros estão aqui. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, irmãos. O tema é esse: quem entra no reino dos céus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhando-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade, e não como os escribas. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Senhor, nós te louvamos pelos louvores que foram ministrados a ti. Senhor, em nome de Jesus, prepara-nos para tomar ceia. Prepara-nos, Senhor, a cada dia para te servir. Nós repreendemos agora todo demônio roubador de palavra, todo demônio que se levanta para impedir o culto, todo inimigo que se levanta para perturbar. Saia em nome de Jesus. Cerca esse arraial agora por detrás e por diante, e ministra sobre nós a tua palavra. Nós assim te pedimos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Essa palavra é uma palavra muito tremenda. Na verdade, toda a palavra de Deus é tremenda. Mas, irmãos, o que me chama muita atenção nesse texto, o que diz aqui logo no início, o tema é o seguinte: quem entra no reino dos céus? Nós precisamos saber, irmãos, o que é reino dos céus. Muitas pessoas não entendem o que é reino dos céus. Muitos estão nas igrejas, nos lugares, indo à igreja e voltando para casa. Muitos dizem que servem a Deus, mas não têm entendimento do que é reino. Amém? Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. A palavra rei aponta para Deus. E reino, ela fala sobre o reino dos céus, fala sobre a origem do reino. Então nós temos um rei que é Deus, e nós temos a origem do reino que vem dele. E a Bíblia diz que Jesus falou que veementemente para pessoas, principalmente servos de Deus. O que eu acho lindo nessa palavra aqui, irmãos, é que ele está falando aqui para aquele que profetiza, para aquele que prega, para aquele que expulsa demônio, para aquele que diz que é servo de Deus. Vocês notaram isso aqui? Ele não está falando aqui, pastor Rodrigo, para pessoas que não têm principalmente conhecimento de palavra. Mas ele está falando aqui para principalmente, pastor Marcos, para aqueles que são o quê? Servos, para aqueles que andam na presença dele, para aqueles que dizem que vão entrar no reino dos céus. Irmãos, e hoje nós estamos falando de ceia. E nós precisamos prestar muita atenção sobre isso, porque o reino dos céus não tem nada a ver com o reino desse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Irmãos, as intenções desse mundo, as visões desse mundo, o reino desse mundo, não tem nada a ver com a palavra de Deus.
Observa que Jesus foi perseguido. Jesus passou muitas vezes por momentos difíceis, porque ele pregava o que? O reino dos céus. E para entrar no reino dos céus, você tem que ser confrontado aqui nessa terra. Para ser participante do reino dos céus, você tem que ser tratado aqui. E o que acontece, irmãos? Muitas vezes nós não queremos ser tratados, nós não queremos ser confrontados, como eu disse que esse homem que me arrasou, que me xingou de vários nomes, não aceitava confronto. Se você quer ser cidadão do reino dos céus, esteja preparado para Deus confrontar você. Esteja preparado para Deus tratar você. A primeira atitude, irmãos, que alguém tem que tomar para ser cidadão do reino dos céus, ele tem que passar por arrependimento. Ele tem que ser tratado nessa área. A nossa maneira como nós chegamos diante de Deus, a forma como nós chegamos no dia que o aceitamos, tem que ser transformada pelo arrependimento. Deus tem que fazer tudo novo em mim e você. Aquele que não nascer da água e do Espírito não vai entrar no reino dos céus. Amém. E o Senhor estava aqui advertindo veementemente, chamando a atenção para isso. Porque, irmãos, quantas vezes se empolgamos com o que Deus faz conosco e se esquecemos de fazer a vontade dEle? Quantas vezes nos tornamos autossuficientes e deixamos de fazer a vontade de Deus? Quantas vezes achamos que o que somos já é o suficiente para entrar no reino dos céus? Irmãos, o que vai nos levar para o reino dos céus é uma vida transformada para a glória de Deus. Irmãos, e quantos ainda não são transformados? Nós não estou falando da minha igreja, estou falando das igrejas do Senhor. Quantos ainda, pastor Marcos, não aceitam o confronto do Senhor? Quantos ainda não aceitam a palavra? Quantos ainda endurecem quando Deus fala? O rei Saul, irmão, se alegrou por ser rei, mas não obedecia à vontade de Deus. O que falava mais alto no coração do rei Saul era a coroa de rei. E Deus queria o que ele ouvisse a palavra do Senhor. Primeiro alerta que Deus nos dá hoje, irmão: nunca deixe nada subir a sua cabeça. Nunca deixe nada tirar você da presença de Deus. O orgulho tira crente da presença de Deus. Mentira tira crente da presença de Deus. Pastor, por que você está dando essa palavra? Porque hoje é noite de ceia. Amém? E para sentar à mesa do Senhor, para ser cidadão do reino dos céus, eu tenho que ser moldado, transformado e sarado pelo Espírito Santo. Irmãos, eu queria ver com você alguns versículos da Bíblia que falam sobre reino. Se você olhar no livro de Mateus, eu vou dizer alguns versículos, capítulo 25, 1, 22, 2, 18, 1 e 18, 23. Você vai entender um pouquinho o que significa ser cidadão do reino, irmãos. Tem muitas pessoas que precisam aprender isso. Você quer ver uma coisa? Mateus 25, 1, abra aí comigo. Amém? Então o reino dos céus será semelhante ao que? A 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E ali diz que teve outras que não estavam com a botija cheia. E quando elas foram lá encher a botija fora do tempo, chegaram, não havia o que? Mais tempo. Então, irmãos, ali diz que o reino dos céus, venha comigo, reino dos céus, não está falando de reino, será semelhante a 10 virgens. Aquilo ali está falando de ser vigilante. Meu irmão, quem é cidadão do reino, o pastor Rodrigo, é vigilante. Ele tem que estar vigilante nas coisas do Senhor. Eu estou te trazendo um pouquinho o que fala de reino dos céus, pelo menos em Mateus. Vamos lá, reino dos céus, Mateus capítulo 22. Abre aí, Marquinhos, 22, 2. Se você quiser, você lê em casa, Mateus 22, 2. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho. Coloca mais aí, Marcos. Amém? Mateus 22, 2, continuando. Vamos lá. Enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, tudo está pronto, porém, vinde as bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Irmãos, isso aqui está falando de compromisso com o reino de Deus. Isso está falando de você obedecer aos comandos de Deus. Isso está falando de que você tem que estar ligado
Então o reino dos céus tem que ter vigilância. Reino dos céus tem que ter o quê? Compromisso. Diga assim, compromisso. Ele chamou para as bodas, mas ninguém queria ir. Ele chamou para as bodas, mas tinham outras coisas para serem feitas. Irmão, Deus está nos dizendo nessa noite, ouça o chamado de Deus para a tua vida. Não deixa nada tirar você dos propósitos de Deus para a sua vida. Eu estou te trazendo um pouco do que a palavra está dizendo, irmãos. Isso é reino dos céus. Você pode notar que todo o início do capítulo aí diz assim, o reino dos céus é semelhante. Então, se você observar, você vai entender o que Deus está falando ali. O que Ele quer mostrar para você como o reino dos céus. Mateus 18:1. Eu achei muito interessante isso, presta bem atenção. Mateus 18, versículo 1, o que diz? Glória a Deus. E naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo, quem é maior no reino dos céus? Você já notou, missionária, que tudo tem a ver, Samuel, com o reino dos céus? Vocês notaram, irmãos, que tudo Deus está falando de reino? Muitos pensam que reino dos céus, irmãos, é de qualquer forma, é de qualquer maneira. Aqui está trazendo uma série de ensinamentos do que esse reino exige, irmãos. Nós temos que estar atentos ao que Deus quer. O que o reino fala? O reino de Deus, irmãos, não é receber bênçãos aqui. O reino de Deus é ter vida eterna, é dar novidade de vida. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, se eu sou cidadão dos céus, eu não sou vigilante. Se eu sou cidadão dos céus, eu não tenho compromisso. E aqui ela está dizendo assim, ó, quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém? Todos estão entendendo? Amém. Então, irmãos, reino dos céus fala de humildade e de conversão. Amém? Reino dos céus fala de ser como criança. Reino dos céus fala de você perdoar como criança. Você já viu o perdão da criança? Como é que é? Criança briga, daqui a pouco está de beijo e abraço. E os pais ficam inimigos. Já passaram por isso alguma vez? Meu filho é bom, do cara é bom, as crianças não estão nem aí. Daqui a pouco está brincando de novo e você está magoado e o outro está magoado. Então, irmãos, para entrar no reino dos céus, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser perdoador e eu tenho que ser convertido. Amém? Vamos lá, reino dos céus, Mateus 18, 23. Quem achou aí, dá uma glória a Deus. De novo, repita comigo. Por isso o reino dos céus. Por que será, irmãos? Por que será, Nevel? Porque Deus falou tanto de reino, irmãos. Você já notou como é que Deus frisa isso, irmãos? Porque o reino dos céus. Porque essa era a linguagem dele. Foi isso que ele veio trazer para mim e para você. Ele não veio para que a gente faça um ajuntamento solene e a gente fique aqui apenas passando tempo, não, irmãos. É para andar em novidade de vida. É para ter mudança. Ou eu sou um cidadão do reino dos céus, ou eu não sou. Ou há mudança, ou a gente não está convertido. Amém? Agora, pastor, você está pegando? Não estou pegando, não, irmãos. É porque é ceia. A ceia tem que tratar. Quantos crentes não estão falando uns com os outros? Quantos crentes estão magoados com pessoas, irmãos? É verdade ou não é? É verdade. Quantos irmãos não pisam na igreja porque tem mágoa de alguém? Ah, eu não preciso de igreja, não, mas está carregando a mágoa. Eu não preciso de igreja, Samuel, mas eu carrego a mágoa. É ou não é, irmãos? É ou não é, Cristina? Olha, eu amo meu irmão, mas eu não quero nem olhar para a Adriane. Quando eu olho para a Adriane, me dá nervoso. Meu Deus do céu, que cidadão do reino é esse, irmãos? A gente tem que ensinar essas coisas, porque se ele voltar e eu e você ficarmos assim, a gente não vai. Amém? Quantos concordam comigo? Glória a Deus. Então lá, Mateus 18, 23, olha o que diz. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para aquela dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, como ele fez, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Olha aí. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Você notou aqui, irmãos, quando ele precisou de misericórdia, ele teve misericórdia, mas quando dependeram da misericórdia dele, o que ele fez, Alexandre? Ele foi duro. Então, irmão, você está entendendo como é que se vive, ou como é que é um cidadão do reino dos céus? Amém? Então, irmão, o reino dos céus fala de misericórdia. Sede misericordiosos, sede benignos, sede de um mesmo parecer, e o Deus de paz será convosco. Eu estou te trazendo algumas coisas, irmãos, do que se fala de reino. Eu não estou trazendo aqui algo novo, algo revelado, algo que eu estou te dizendo que está na palavra. O que está aqui, irmãos, é que a palavra diz: cidadão do reino tem que ser vigilante, cidadão do reino tem que ter compromisso, cidadão do reino tem que ser humilde, cidadão do reino tem que ser convertido, e cidadão do reino tem que ser misericordioso. Isso foi algumas coisas que eu peguei aqui para você. Tem muito mais do que isso. Mas a primeira coisa, irmãos, para ser cidadão do reino, você tem que passar por arrependimento. O arrependimento, irmãos, ele sara a nossa vida espiritual. Muitos pensam que arrependimento, eu levantei a mão na igreja, pastor, vou me batizar. 7 de setembro, agora, se Deus quiser, teremos o batismo. Muitos levantam a mão, mas o coração não está arrependido. Hoje eu estava numa igreja pregando, eu falei assim: tem alguém para batizar? E tinha uma pessoa. E eu falei: meu filho, você deseja se batizar? Eu vou pensar ainda. Mas eu vou ver. A gente nota a dureza do coração, irmãos. E quando aquela única pessoa falou assim, o Senhor me disse: olha como as pessoas são duras de coração. Olha como é que as pessoas não entendem que para entrar no reino dos céus tem que converter o coração e não a mão. E eu vi a dureza, Adriano, daquele moço. Eu falei: Jesus, tem misericórdia dele. Como se, irmão, ser cidadão do reino, como se batizasse, como ser servo de Deus, fosse uma coisa pesada. A palavra diz: os meus mandamentos não são pesados. Aleluia. Aleluia. Então, irmão, o que identifica também o cidadão do reino são os frutos de arrependimento. A Bíblia de João Batista começa a pregar o Evangelho, e vão chegando pessoas ali, multidões, e alguns se batizaram, e ele notou que muitos chegaram, irmãos. Muitos começaram a chegar, e todo mundo querendo passar ali pelo batismo. O que ele diz? Quem vos induziu a ira vindoura? Produzi, pois, frutos de arrependimento. Sabe, irmãos, Deus estava chamando a atenção do povo para a vida transformada, para a vida mudada. Irmãos, muitos se empolgam. Por isso que a Bíblia diz: muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos. Quem se arrepende sente no coração a luz da palavra, o quanto ela está longe da vontade de Deus. Eu estava analisando quanto Zaqueu se arrependeu. Cobrador de impostos, mal falado, ninguém gostava dele, odiado. E a Bíblia diz, irmãos, o que chamou atenção em Zaqueu para o Senhor não foi os erros que ele cometeu, mas foi quando ele abriu o coração e se arrependeu daquilo tudo que ele fazia. Aí você fala: mas Jesus, você come com pecador, Jesus? Você come com prostituta? Agora olha a atitude da mulher do fluxo de sangue, irmãos. Olha a atitude de Zaqueu. O Senhor ainda diz: olha, hoje houve salvação nessa casa. Sabe o que chamou a atenção ali? Foi a atitude do coração dele. E Jesus não se importava da maneira como ele estava. Jesus foi tocado da maneira como ele se arrependeu. É isso que mexe com Deus, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que naquele dia Zaqueu recebeu a palavra do Senhor com arrependimento. E todo mundo criticando: mas você come com ele? Mas você anda com ele, irmãos? Quando a Bíblia fala que muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros serão os últimos, muitos cristãos naquele dia serão envergonhados. Muitos que se dizem ou que se diziam: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço. O Senhor vai dizer: não vos conheço. Porque é o fruto que revela o nível do seu arrependimento. Você sabia disso? Você quer saber se uma pessoa é arrependida? Olha o fruto dela.
Você quer saber se alguém é transformado? Olha o testemunho dele ou dela. Olha o que ele fala, olha o que ele diz. Olha as atitudes dele. Não é se ele leu a Bíblia toda, se ele conhece tudo, não, irmãos. É o quanto a palavra transformou a vida desse homem, dessa mulher. Então, quer conhecer? A Bíblia diz que pelos frutos o quê? Os conhecereis. Você vai conhecer alguém que é cidadão pelo fruto. Amém? Cidadão do reino, irmãos, não fala mentira. Amém? Olha, irmãos, o que tem de crente que fala mentira, não é? Eu estou pregando hoje no modo geral. O que tem de crente falando mal um do outro. O que tem de crente, irmãos, com mágoa, com ciúme, com inveja. Não é verdade? E quando a gente fala de fruto aqui, a gente fala de fruto o quê? Do Espírito. Quantos são o fruto do Espírito? Quem sabe me dizer? Vamos lá. Caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, fé, temperança. Olha o fruto do Espírito. E eu estava orando ao Senhor em casa, irmão. Você sabia que muitos são tratados através do fruto do Espírito em você? Você sabia disso? Você sabia que quando você ama alguém, quando você ama com o amor de Cristo, você sara pessoas? Irmão, como é que a mulher do fluxo de sangue foi sarada? Jesus curou ela no físico, mas ele amou e sarou no espiritual também. Você sabia disso? Quando você ama, quando você é longânimo, quando você é benigno, quando você é manso, quando você tem temperança, quando você tem bondade, isso trata da vida do outro. Amém? Você já viu maldade sarar alguém, pastor Rodrigo? Você já viu, Samuel? Falta de misericórdia por alguém? Você já viu graça? A pessoa que vive na prostituição por alguém? A Bíblia fala de fruto da carne e fruto do Espírito. O fruto da carne é um poder que destrói famílias. Por exemplo, a prostituição, que poder que isso tem? O poder de destruir uma família. Não é verdade? A prostituição, a lascívia, a contenda, a divisão, tudo isso é um poder maligno que destrói famílias. Enquanto, irmãos, o amor, a misericórdia, a benignidade saram os outros, a prostituição, os frutos da carne destroem a vida dos outros. Vamos botar aqui, o que adultério faz, irmãos? Destrói uma família, não é verdade? O que a prostituição faz? Destrói um lar. Eu tive a felicidade de meu pai e minha mãe, meu pai morreu, graças a Deus foi sempre direito lá com a minha mãe, pelo que eu sei. E não é orgulhoso quando a gente fala isso? Caramba, meu pai foi vivo. Olha a dor que causa num filho quando um pai adultera. Você já parou para pensar nisso? Olha a dor que causa numa esposa quando o marido prostitui. Como é que a esposa fica, irmãos? Destruída. Olha o que a gente sabe de casamentos de crentes, irmãos, sendo destruídos. Pastores perdendo o casamento, obreiros, pessoas, membros, perdendo o casamento porque um prostituiu, o outro traiu, o outro fez isso ou fez aquilo. Olha a destruição que isso aí traz. Então, irmãos, o poder do pecado, ele entra através desse tipo de fruto, fruto da carne. Agora, o cidadão do reino, ele tem o fruto do Espírito. Então, irmãos, para entrar no reino dos céus, eu tenho que ter caridade, gozo, paz, longanimidade. O que é longanimidade? Uma pessoa longânima. É um longo ânimo, não é assim? Você é longânimo. Às vezes é difícil, né, irmãos? Mas é qualidade de cidadão do reino, né, Adriano? Não é vibração, não. Mas não é qualidade do reino? A gente fala, eu tenho o fruto do Espírito, do amor, faz parte. Agora a Bíblia diz, Cristiano, o amor é o quê? Tudo suporta, vamos lá, suporta, tudo crê, tudo espera, tudo crê. E quantas vezes, irmãos, largamos tudo? Porque o nosso amor parece que ele é bem limitado. A gente tem que aprender isso, irmãos. Então aprenda que o amor que faz parte do fruto, não é frutos, fruto do Espírito, está incutido o amor. Você tem que amar como Jesus amou. Você já viu alguém amar como Jesus amou, irmãos? Já conhece alguém assim, naquele nível? De amar ao ponto, irmãos, de não reclamar de nada, de não abandonar os projetos de Deus, de não largar o Senhor por nada, de não revidar o mal com o mal. Isso é o amor de Deus. Você já viu alguém assim? Pastor, eu não tenho sangue de barata. Eu também não tenho, eu tenho sangue de Jesus. Amém? Quantas vezes? É verdade, irmãos. Pisou no calo, já estou dando tapa, eu estou batendo, eu estou brigando, eu estou discutindo, eu vou largar Deus, eu vou largar tudo. Irmão, será que eu estou transformado?
Diga para o seu irmão assim, irmão, será que você vai transformar? Pergunta ele. Você pode perguntar para mim, viu? Pastor, você vai transformar? Você sabe por quê, irmãos? Eu estou falando isso bem assíduo, assim, hoje, bem batendo bem, porque a gente tem que aprender isso, irmãos. Senão você vai desanimar fácil. Senão você vai largar o Senhor por qualquer coisa. Se um irmão brigar com você na igreja por uma bobagem, você sai da igreja. Eu já vi tantos casos aqui na igreja assim. Gente que saiu da igreja por causa de coisinha, falta de perdão. Não perdoou e está em outra igreja. O irmão de lá é mais poderoso do que o de cá. O de lá tem um cantinho no céu para ele, o meu cantinho no céu é separado. Porque lá no céu eu vou ter que olhar para você, você vai ter que olhar para mim. Lá no céu eu vou ter que estar de mão dada com você, eu não vou ter que estar. Vou ter compartimento, Rodrigo, lá no céu. Um pedacinho é para fulano, um pedacinho é para Beltrano, que tem brigado na igreja. Vocês já pensaram nisso, irmão? Não é verdade, irmão? Vai ter um cantinho lá do Fluminense, do Flamengo, não vai ter não, irmão. Lá é um só, em Cristo Jesus, aqui também. Amém? Quantos irmãos não vão mais às igrejas, ou não vai à casa do Senhor, que não suporta o irmão? Não suporta o pastor, não suporta aquela irmã. Irmãos, isso tem que cair por terra, porque nós somos o quê? Cidadão do reino dos céus. Pastor, como é que eu convivo com isso? Você está magoado com alguém, procura e perdoa, conversa. Está ferido com alguém, vai lá e procura ele, meu irmão. Me perdoa se eu pequei contra ti. Ainda que você não tenha pecado, você está curando aquela pessoa que não tem essa visão da palavra de Deus. Você sabia? Irmãos, mais bem-aventurado é você perdoar, sabia? Você sabia disso? É melhor você perdoar, porque você está com visão das coisas de Deus. Eu vou te perdoar, meu irmão, me perdoa. Ou você pedir perdão. Você já notou, a Bíblia diz que é muito mais gratificante você dar do que receber. Na verdade, você fala, meu irmão, quero que você me perdoe. Meu irmão, se eu fiz alguma coisa com você, me perdoa. Irmão, como isso sara, como isso trata. Eu estou falando isso, irmãos, porque Deus me deu isso nessa tarde. Pela manhã eu estava orando, o Senhor falou, prega essa palavra. E prega desse jeito, prega dessa maneira, prega dessa forma. Porque eu quero sarar, eu quero curar. Eu tenho que tirar o que não está edificando o cidadão do reino. Amém? Quantos têm tido, irmãos, a visão da igreja como lugar que você vai e você volta e é a mesma coisa? Eu tenho que ter visão, irmãos, que a igreja é o lugar do meu tratamento. A igreja é o lugar em que eu adoro a Deus. A igreja é o lugar, pastor, em que eu sou renovado. É o local em que o Espírito Santo age dentro de mim e muda os princípios errôneos. Aqui diz também, apartai-vos de mim aquele que pratica a iniquidade. Eu estava estudando um pouco, irmão, sobre iniquidade. Iniquidade, diz no dicionário nosso, aquilo que é injusto, oposto ao que é justo. E ele diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E eu estava vendo aqui, mas Senhor, eu não profetizei no teu nome? Eu não revelei no teu nome? Eu não expulsei demônios? Eu não preguei bem no seu nome? Eu não expus bem uma pregação bíblica? Eu não fui excelente nas coisas que tinha que fazer na igreja? Aí ele vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, servindo a Deus com o coração dividido, servindo a Deus, fazendo aquilo que tem que fazer, mas o coração está longe. O que o Senhor falou, irmãos? A palavra, esse povo me louva de lábios, mas o coração está onde? Longe. Amém? Diga assim, isso é sério. Irmãos, eu prego para mim. Deus me usa em profecia. Deus me usa na palavra. Tem muita revelação. Mas isso não vai fazer diferença naquele dia. O que vai fazer diferença naquele dia, irmãos, é se eu andei na presença de Deus. O que vai fazer diferença naquele dia é se eu preguei bem ou se eu preguei mal. Porque nem é assim que eu tenho que ver a palavra. Eu tenho que receber a palavra para me transformar. Eu não tenho que receber a palavra porque o irmão pregou bem e o outro pregou mal. Eu tenho que receber a palavra porque ela é perfeita. E eu preciso ser tratado por ela. Você sabia, irmãos, que existem lugares, eu já passei assim, que pessoas não vão à igreja se souber que é o outro que vai pregar. Quem é que vai pregar? O pastor Marcos? Eu não vou. Não estou dizendo que é aqui, eu estou pregando. É a Adriana, eu não vou. É o Velto, eu não vou. É o Rodrigo, eu não gosto. Irmão, isso é pecado, tem que ser pecado. Eu já vi de lugares que as pessoas ligavam para saber quem vai pregar. Quem é o senhor que vai pregar? Então não vou. Diga assim, é pecado. Irmãos, isso vai pesar naquele dia. Isso tem um princípio de idolatria ou não tem, irmãos? Isso tem um princípio de glória humana ou não tem? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então, pastor, você está pegando, irmão, está fazendo
igual Jesus fazia naquele dia. Tem que mexer naquilo que está impedindo você de crescer espiritualmente. Amém? Eu não recebo a palavra porque alguém prega bem, eu recebo a palavra porque ela é a palavra de Deus. Se ela é a palavra, eu tenho que me submeter aos princípios da palavra. O que vai pesar naquele dia é: eu vivi o que eu preguei. Amém, irmão? Vai pesar naquele dia que você diga: Senhor, eu vivi o que eu preguei. Então naquele dia vai ser pesado isso. Você vê que Deus não dá confiança a dois, irmãos, aqui de profecia, revelação, né? Está dizendo aqui profecia, expulsar demônios. Aí você olha hoje a infinidade de curas que a gente tem visto por aí por certas situações. Pessoas com mau testemunho, pessoas que louvam, pessoas que pregam, pessoas que fazem a obra, mas você vai olhar o testemunho da pessoa, não condiz. Aí você fala: pastor, mas por que aconteceu um milagre? Irmão, o poder de Deus é o poder de Deus, mas o que vai pagar, o que vai pesar naquele dia é como a pessoa estava. Então não se espante. Você diz: pastor, eu não entendo o que Deus cura através daquela pessoa. Você olha o testemunho dela, Patrícia, é terrível, uma coisa estranha. E eu falei: Senhor, o que é isso? Um dia eu perguntei também, e o Senhor disse para mim: naquele dia eu vou mostrar a diferença, porque a palavra de Deus é poderosa, irmãos. E ai daquele que brinca com as coisas de Deus. Diga assim: glória a Deus. Aí o Senhor vai olhar para mim e para você e vai falar assim: olha, eu vou dizer, eu produzi fruto ou só folhas? O fruto, irmãos, ele alimenta. Alguém se alimenta de folhas de árvore? Não se alimenta. Então o que acontece? O fruto, ele serve de alimento para o próximo. Folhas, elas não alimentam ninguém. Então você tem que produzir fruto. João Batista disse: produzir, pois, frutos de arrependimento. É isso que traz mudança. Sabia, irmãos? Muitas coisas estão amarradas na vida de alguns por causa dessas coisas. Você não vê fruto de arrependimento na pessoa. A palavra está contestando a pessoa, a palavra está confrontando, mas o orgulho não deixa. É verdade, irmãos, a dureza não deixa. Deus está mostrando a verdade, mas a pessoa não aceita, porque prefere endurecer do que se submeter à vontade de Deus. Amém? Amém. Quantos podem dar glória a Deus? Quando Deus mandou eu perdoar alguém, irmãos, eu já contei isso aqui, eu tenho vergonha disso. O Senhor falou assim: vai lá e perdoa aquela pessoa. Eu demorei um mês, eu não ia. E Deus queria que eu fosse lá, mas eu não ia, Cristina. Eu duro de coração, eu não vou. Eu não posso, eu não fiz nada, eu estou certo. Enquanto eu endureci, eu não fui transformado. Enquanto eu endureci a serviço com o Senhor, os pesos vinham, pastor Marcos. A falta de paz, a irritação, o desânimo. E aquilo foi me fazendo mal, me fazendo mal, me fazendo mal. Até que um dia, irmãos, eu consegui romper com aquele com muita dureza de coração. E no dia que eu fiz isso, eu fui sarado pelo Senhor. Quem precisava de cura era eu, você sabia disso? Então, irmão, deixa Deus sarar você. Deixa Deus curar as áreas da sua vida. Muitos são tratados através do fruto do Espírito em você. A sua atitude vai sarar alguém, o seu amor vai sarar alguém, o seu quebrantamento vai curar alguém. As pessoas vão perceber isso e serão saradas pelo teu amor. Eu estava pregando outro dia para um grande líder, um homem de nível, e ele dizendo duro, endurecido, chateado, bravo. Eu falei assim: olha, meu irmão, você tem que aprender uma coisa: o perdão de Jesus sarou a todos nós. Ele falou: mas como? Eu falei: olha, quando ele liberou o perdão, Patrícia, o perdão dele me curou. Ele não fez nada, mas a atitude dele liberou um poder restaurador para a minha vida. E aquele homem aprendeu isso naquele dia. Ele achava que era daquele jeito, que ele estava na razão. E Jesus, irmãos, ele passou por cima de tudo isso. Ele levou sobre si o que? As nossas injúrias. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E que enfermidades eram essas, Gel? Será, irmão, que era dor na perna? Será que era problema no estômago? Será que era dor de coluna, missionária? Ele levou, irmão, tudo aquilo que enfermou a nossa alma. Ele levou tudo aquilo que nos paralisou. Ele carregou sobre si as nossas dores. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia. É isso que Deus está falando para mim e para você. Perdoa mais, ame mais, socorra mais. Seja mais misericordioso, e a unção do Senhor vai transbordar na tua vida. Amém?
Olha, irmãos, muitos não têm visões, profecias, não expulsam demônios, mas a presença deles cura pessoas. Você sabia disso? Só a atitude do testemunho deles faz com que a glória de Deus caia e se manifeste. Muitos se empolgam hoje, profecia, visão, revelação, amém, porque eu sei que Deus usa, eu não nego isso, porque eu sei que Deus me usa, mas muito mais poder vem no fruto do Espírito. Você sabia disso? Há um poder que é liberado pelo fruto do Espírito, que muitos não conhecem, que muitos não entendem isso. Você olha o amor de Jesus de missionário, como ele restaurava pessoas. As pessoas eram atraídas mais pelo amor dele, do que talvez muita manifestação de milagre. Vinham também, mas o amor dele sarou aquela mulher do fluxo de sangue, irmãos. Quando ele disse, mulher, cadê, adúltera, cadê os teus acusadores, pastor Rodrigo? Senhor, ninguém me condenou. Irmãos, aquilo ali sarou aquela mulher de uma tal maneira, que aquela mulher ficou espantada, ela esperava a pedra de todo mundo, pastor. Mas de Jesus ela recebeu o que missionário, um amor restaurador. Você notou como aquela mulher foi sarada? Zaqueu não esperava nada de ninguém, mas quando ele encontrou com Jesus, ele pôde encontrar em Jesus o que ele precisava. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, que as pessoas encontram em você o que elas precisam, que as pessoas encontram em você o amor do Pai e a misericórdia do Pai. Então a glória de Deus vai se manifestar através de você. Quantos irmãos hoje nas igrejas estão preocupados com manifestações de poder, mas não estão preocupados com a manifestação do perdão? Não estão preocupados com a manifestação da misericórdia, pastor? É verdade o que Deus está falando, mandando dizer para você? Quantos não estão preocupados, irmãos, em estender a mão? São mais tocados pelos dons que nós temos visto por aí do que pela palavra de Deus. A palavra transforma. O dom, ele é bênção, é tremendo, isso aí é de Deus. Mas o que vai mudar você é a palavra de Deus. O que vai mudar o seu caráter é a palavra de Deus. O que vai transformar a sua mente é a palavra de Deus na sua mente. Creia nisso. E quantos estão duros com Deus, irmãos, não ouvem, não querem saber da palavra, não querem ouvir o que Deus está falando. A palavra ela vai produzir efeito na sua vida quando ela sair do nível da emoção e entrar dentro do seu coração. Quantos se empolgam quando alguém pula? Não é verdade? Quantos se empolgam quando alguém grita? Amém por isso. Cada um tem o seu jeito. E muitos poucos, irmãos, querem saber da palavra. Muitos poucos não têm a palavra como algo muito importante para o crescimento e para a vida espiritual delas. Olha, irmãos, eu estou falando assim, porque hoje é noite de ceia. Amém? E para sentar à mesa do Senhor. Porque a Bíblia diz, aquele que comer do pão indignamente será culpado do sangue e do corpo do Senhor. Tem lugares por aí, irmãos, que eu soube que dão ceia assim com brincadeira. Pessoas do lado de fora da igreja, na rua, e todo mundo toma ceia, todo mundo come do pão, todo mundo bebe do cálice, porque a graça agora, a graça é liberada, liberou total. Toma ceia de qualquer maneira, qualquer qualquer forma, e aí tal. E o principal, que é a transformação, que é o caráter, que é a mudança, não é valorizado. Irmãos, esse é um dos cultos que nós mais devemos temer a presença do Senhor. Porque, meu Deus do céu, será que eu posso sentar na mesa, irmãos? Será que eu posso comer do pão? Será que eu posso beber do cálice? Será que eu tenho feito conforme Deus tem mandado ou eu estou endurecido de coração? Será que eu tenho obedecido a palavra ou eu estou com medo do que o pastor está vendo eu tomar ceia? Eu estou preocupado porque tem vários pastores que estão olhando. Irmão, é melhor que não tome a ceia, porque os olhos daquele que vive e reina são poderosos de ver todas as coisas. Amém? Diga assim, glória a Deus. Glória a Deus. Então diga assim, para mim ser cidadão do reino, eu tenho que ser vigilante, eu tenho que ter compromisso, eu tenho que ser humilde, eu tenho que ser convertido, eu tenho que ser cheio de misericórdia. Isso é reino, irmãos. Amém? Se você for no dicionário, o que é reino dos céus? É isso. Ele fala da qualidade daquele que vive lá. Deus é assim, Jesus é assim. Então nós temos que ter o quê? O mesmo coração, tem que ter o caráter dele, tem que ter a mente de Cristo, para que haja o que? Mudança dentro do nosso coração. Sabe o que a Bíblia diz? Os que tais coisas cometem não herdarão o reino dos céus. Que coisas que tais cometem? Mentira, prostituição, adultério, falar mal do pastor, apontar dedo, esses tipos de coisas, irmãos, e muito mais.
falta de perdão. E aquela lista que tem lá em Apocalipse, a gente agora tem que tomar cuidado para falar, né? O homossexualismo, o lesbianismo, tudo isso não herdarão o reino dos céus. Amém? Amém. Não adianta ter profeta, irmãos. Não adianta ter A ou B, tem que haver arrependimento. Você vê lá quando o rei Acabe, ele se humilha diante de Deus, pastor. Vai chegar ali o profeta Elias e fala para ele: olha, vai acontecer isso, eu vou destruir você, Jezabel, a sua geração toda. Ele se arrepende no pano de cinza, ele se arrepende ali no pó. Aí o Senhor, com muita misericórdia, pastor Rodrigo vai lá, usa o profeta, você não vê como ele está se arrependendo? Você não vê como é que ele está mudando? Sabe o que é aquilo ali, irmão? É sinal de que alguém quer mudança. Aquilo ali foi uma atitude que ele queria mudança, pelo menos temporária, na história dele, mas ele se arrependeu. Pior é quando Deus está falando e você continua. Quem está na prática da iniquidade, ela está acostumada com aquela situação. Iniquidade é isso. É você estar acostumado com aquela coisa e você não deixa mudar. Os anos estão passando, Jesus está voltando e você continua na mesma situação. Continua da mesma forma. Deus usa o profeta, você não ouve. Deus dá a palavra, você não escuta. E continua da mesma maneira, irmãos. Se ele voltar, nós não iremos subir. Amém? Quantos podem dar glória a Deus? Você vai tomar uma ceia hoje preocupado, mas é assim. Porque isso serve para mim. Amém? Pessoas que não ouvem a palavra de Deus, pessoas que não querem ser transformadas, pessoas que não querem mudança. Eu li algo essa semana. Só pode ser pastoreado quem quer se deixar pastorear. Só pode ser tratado quem quer ser cuidado pelo quê? Pelo pastor. E quantos não querem, pastor Marcos? Quantos querem continuar da mesma forma? Aí, pastor, ora por mim, mas eu não mudo, pastor. Pastor, revela para mim, pastor, profetiza para mim. Teve um que me procurou um tempo atrás, profetiza para mim. Eu falei: vou profetizar o quê, rapaz? Você tem que mudar de vida. Tem que haver transformação. Deus, quando ele chega falando com profecia, quando é ele falando, é a resposta daquele que está com a vida no altar buscando a ele. Quando ele dá uma resposta a alguém, é porque essa pessoa está andando do jeito que ele quer. Amém? Aí quando escuta a profecia de João Batista, raça de vivas, ele vos induziu. Vocês viram lá quando Micaías falou para o rei Acabe, olha, você vai morrer na guerra. Você nunca profetiza o que é bom para mim, irmãos, e tem diferença assim. Olha, pastor Rodrigo, eu vou na irmã pede fogo, que a irmã pede fogo, ela pede poder, e só fala o que é bom para mim. Está cheio de gente assim, irmãos. É verdade ou não é? Eu vou no irmão Joãozinho da Canela Acesa, porque Joãozinho da Canela Acesa vai dizer para mim o que eu quero ouvir. A boa profecia é só aquela que me agrada, mas a verdadeira profecia é a palavra de Deus que traz confronto. Amém? E quantos não querem ouvir? E quantos não querem saber da palavra? Amém, irmãos? Nós precisamos vigiar esse tipo de coisa. O Senhor tem falado isso para a gente ouvir a palavra, para a gente dar ouvido ao que o Espírito diz às igrejas. Você não vai precisar correr atrás do profeta, o Senhor vai trazer a palavra para você. Amém? Diga assim: glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Amém. Eu estou pregando para